Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E se você está conhecendo o nosso canal agora e gostar do nosso canal, não esquece de compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo também. Quero te convidar a você fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que direciona até a nossa página. Todo esse material que eu preparo aqui para vocês, eu encaminho lá no nosso grupo do Telegram. E também tem outras professoras com outras sugestões de brincadeiras, atividades, hinos, chamadinhas. É uma bênção. E sem mais demoras, vamos então para a nossa aula número 5, que traz por título Deuses ou Missionárias. Trago os mesmos hinos que nós já estamos trabalhando ali sobre essa vida missionária, né? Se você tiver outras sugestões de hino que não estão aqui, coloca nos nossos comentários ou encaminha lá o link no nosso grupo do Telegram para que nós também possamos conhecer e ir diversificando esses hinos. O nosso textuário diz assim: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Mateus 4:10, parte B. Então, para ser memorizado, ele é bem tranquilo, dá para você memorizar com gestos. Mas para deixar mais dinâmico, olha a ideia que eu trouxe para vocês. Vocês podem pegar um dado e a criança vai jogar o dado e vai cair um número. Conforme o número que cair, você vai lá, por exemplo, caiu o número 4, você vê ali, recitar fazendo polichinelo. Então, a criança vai lá fazendo polichinelo e vai recitando. Adore ao Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Mateus 4:10. A criança fala uma vez sozinha e depois todos os colegas falam junto. E assim você vai fazendo. Caso você não tenha muito tempo de repetir a criança fazendo sozinho e em grupo, faz todos repetirem em grupo fazendo o mesmo que a criança jogou, certo? Fazendo todo mundo faz o polichinelo igual. Ah, ela vai jogar, vai cair o número 6. Ela vai recitar cantarolando, cantando, ela vai dar um ritmo ali para esse versículo. E assim você vai fazendo com todos para que eles possam ir repetindo e memorizando, mas de uma forma mais divertida. E aí você pode usar isso em várias aulas. Você só vai trocando ali os numerais, certo? E uma sugestão para a história, vai tirar da nossa maleta missionária, né? A gente precisa verem ali que a primeira imagem já usa ali a imagem da revistinha, é um rolo. Então, o que eu pensei? Nós pegarmos aqueles papel craft ou outro papel que você tenha na sua casa, o material que você tiver, professora, usa a sua criatividade. Também dá para colocar ali, você viu que ele tem a parte interna daqueles rolos de papel alumínio, de papel de plástico filme, certo? Você coloca um de cada lado ali para dar essa ideia do rolo. E pode ir desenrolando, conforme você vai contando e vai mostrando a figura, você vai desenrolando ali esse rolo. É bem bacana, não é difícil de fazer, é só você cortar ali do tamanho, é bem tranquilo. Você pode tirar ali da maleta missionária, né? É uma sugestão para vocês aí. E o que nós vamos ressaltar nessa história? Lá nós vamos ler no capítulo que eles começam, quando Paulo, eles estão seguindo a viagem deles ali, eles chegam até uma cidade chamada Listra. E lá eles encontram um homem que não pode andar. E aí, quando Paulo viu que ele tinha fé em ser curado, o que Paulo fez? Ele foi lá e falou para ele: se endireita, fica em pé, e esse homem começou a andar. Vamos ver ali um pouquinho sobre a importância da fé. Fale para as crianças, porque isso chama muito a atenção da gente. Ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Deus, ele não muda. Deus, ele tem todo o poder. Ele ressuscita mortos, ele cura enfermos, ele liberta os oprimidos. Então, o Senhor, ele não mudou. Só que o que falta para nós, para os milagres chegarem até nós, é a fé. Se você tiver fé, os milagres você vai alcançar. E aquele homem, o Paulo estava pregando a palavra e ele viu que aquele homem tinha fé. Por isso ele chegou e repreendeu aquela enfermidade e ele recebeu o milagre de Deus. Às vezes nós vamos para a igreja, Deus fala conosco, mas falta-nos fé para poder andar segundo aquela promessa, segundo aquela palavra que foi nos entregue. A gente vai, mas vai meio com medo, e de repente aquilo morre dentro de nós.
porque não tivemos fé para produzir aquela semente que o Senhor colocou, né, no nosso coração. É o Senhor que dá o crescimento. Então o Senhor fala assim: ó, você tem que ter fé com um grão de mostarda, que é pequenininho, mas se você for ali cuidando daquele grão, ele vai crescer e se tornar uma árvore frondosa, grande. Então a nossa fé é assim, nós temos que andar de fé em fé, que o Senhor vai nos acrescentando a cada dia mais a nossa fé. Amém? E aí, o que acontece? Quando eles operam aquele milagre, as pessoas que moravam naquela cidade começaram a achar que eles eram deuses, porque, segundo alguns historiadores, tinha uma lenda naquela cidade que essa cidade já tinha sido visitada pelos deuses deles lá que eles criam. Só que esses deuses foram mal recebidos, e aqueles deuses então amaldiçoaram aquela cidade, e aquelas pessoas começaram a morrer, veio pragas ali sobre elas. Diz uma lenda e alguns historiadores falam sobre isso. Mas aí, quando eles verem, né, um homem operando esses milagres, Paulo e Barnabé operando milagres, o que eles pensam? Opa, os deuses vieram nos visitar. Tanto até que a palavra diz ali que eles deram o nome de deuses para eles ali. E o que acontece? Eles pegaram e, quando Paulo percebeu o que eles estavam fazendo, o Paulo pegou e já arrependeu, falou que não. Mostrou que o Paulo e o Barnabé não aceitaram a adoração dos homens, porque eles queriam oferecer sacrifício, eles queriam trazer ali honrarias para eles e eles não aceitaram. Então, olha que bênção essa lição de humildade que Paulo e Barnabé nos ensinam. Muitas vezes a gente vai pregar a palavra de Deus, as pessoas, nossa, mas que bênção, que maravilha, que essa irmã é uma abençoada. E não é, nós somos apenas vasos. E o compromisso de Deus é com a palavra dele, é com o povo dele, e não com o vaso dele. Tem vaso que realmente a gente vê que ora, que paga o preço, que o Senhor enche mesmo. Mas tem vasos que às vezes são homens falhos, pecadores, mas o Senhor precisa daquela voz naquele momento, aonde aquela pessoa está. E o Senhor abençoa, porque o compromisso dele é com a palavra. Por isso que a gente vê, nossa, mas estava na igreja, estava louvando, era uma bênção e agora está no mundo. Enfim, não vigiou, acabou, né, caindo da graça. Olha o compromisso e o que o Paulo quis dizer para eles: olha, nós somos humanos como vocês, tão pecadores e com falhas como vocês. E por quê? Porque ele não queria que o seu ego se exaltasse, ele não queria que o eu dele. A diferença é que eles tinham o Espírito Santo, eles tinham o Espírito de Deus na vida deles. E era através disso que eles podiam operar milagres e maravilhas. Amém? Então, temos que sempre tomar cuidado. Ah, porque a tua aula é melhor que a do fulano. Ah, porque. Já fala assim, ó, glória de Deus. Toda a honra, toda a glória a Deus. Porque lembramos que nós somos vaso. O vaso, se você vai comprar um vaso lá no mercado, ele tá vazio. Tá ali com a boquinha aberta e vazio. É você que vai encher ele com a flor, com as pedrinhas, com o que você quiser, certo? Com o arranjo que você quiser. Se nós nos colocamos como vaso nas mãos de Deus, ele vai nos encher da forma que ele quer. E nós devemos dar toda a honra e glória para ele, porque é ele que nos enche, é ele que nos fortalece, é ele que cumpre em nós a sua vontade. Amém? Então, olha o perigo da adoração ao homem. Isso faz mal para ele, como também faz mal para nós. Se nós entregamos uma adoração a um homem, uma direção, como a gente vê nessas pessoas, o meu ídolo, e colocam fotos do ídolo e não sei o quê, enfim, tá fazendo mal tanto para ele quanto para esse homem. E toda e qualquer forma de idolatria é pecado. Certo? Então, e homens de Deus estão sendo idolatrados hoje em dia, tem todo um arsenal. Então, cuidado, vamos vigiar e vamos pedir para que o Senhor cubra eles com a bênção deles, que eles voltem ao lugar deles de vaso. Paulo reconhece e demonstra sua fragilidade e rende glórias a Deus. Então, aquele povo, num primeiro momento, viu Paulo operando aquelas maravilhas, Paulo e Barnabé, começam a achar, então, que eles são deuses, começam a querer oferecer sacrifícios a eles, eles não aceitam nenhum sacrifício, nem honra, nem glória, tudo eles oferecem a Deus. E aproveitam isso para pregar mais ainda sobre Deus, apresentar o Deus verdadeiro para essas pessoas.
E quando eles veem, então, que Paulo não é quem eles acham, na mesma hora eles já mudam de opinião, eles começam a perseguir. E veio as pessoas, os judeus daquela época ali, e começaram a apedrejar Paulo e Barnabé. Então eles apedrejaram tanto que eles colocam o Paulo para fora da cidade, dando ele por morto. E aí os discípulos ficam ao redor ali, né? Os discípulos ali de Paulo ficam ao redor dele e ele acaba então, né, voltando ali à vida e volta no outro dia na cidade e continua pregando a palavra do Senhor, mesmo sofrendo as perseguições, ele continuou com a sua missão. Então, professor, às vezes levar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor não é fácil. É um ministério que assim, tem que estar sempre aos pés do Senhor, porque é pedrada de todo lado. Nós não temos todo o conhecimento, nós não sabemos tudo. Então, às vezes nós falhamos mesmo. Precisa chegar um irmãozinho e dar uma puxadinha. Olha, a irmã falhou ali. Olha, irmã, não foi bem certinho do jeito que a irmã explicou. Ou às vezes a própria perseguição mesmo, por inveja, por tantos outros motivos que a gente não consegue nem enumerá-los aqui. E aí isso vai entristecendo o nosso coração. Às vezes é um pai que faz alguma coisa, às vezes é um aluninho que, né, nos magoa, enfim. Às vezes a igreja não reconhece, é um ministério infantil, assim, tem que ser muito, de muita oração. Pedir sempre oração, pedir para o círculo de oração estar ajudando você a interceder, porque o alvo do inimigo é as nossas crianças. Então ele tenta de todas as formas destruir toda e qualquer boa intenção que leve essas crianças a conhecer mais de Deus. Então, por isso, o Ministério Infantil é muito atacado, precisa de uma cobertura espiritual, precisa de um investimento financeiro e espiritual nessa área. Então, não fique sofrendo sozinha, mesmo sofrendo a perseguição, leve tudo isso a Deus, para Senhor, me fortalece, me reveste, levanta mais pessoas dispostas a me ajudar e não desista, professor. Continue fazendo a vontade do Senhor, porque Deus está sendo contigo. Lembre que você é um vaso e se coloque na mão desse oleiro. Amém? E para encerrar, a brincadeira é mímica. Deixe seus alunos escolherem algum momento da história. Aqui eu trouxe a história bem resumida, mas você vai ver ali que a história é um pouco, ela tem vários momentos ali. Então deixe eles escolherem um momento daquela história e eles podem representar este momento com gestos, certo? Eles não podem falar, mas o colega vai dizer: "Ah, é a hora que estão apedrejando ele. Ah, é a hora que estão querendo adorar eles. Ah, é a hora que ele curou o enfermo", enfim. Deixe as crianças ali brincarem e demonstrarem. Se vocês verem que eles não conseguem escolher por si só, leve algumas imagens do passo a passo da história, deixa eles escolherem ou sortearem um pedacinho, ou você mesmo escreve, tira um papelzinho e lê para eles qual é a parte que eles têm que dramatizar para os coleguinhas adivinharem. Amém? Que Deus abençoe a sua aula, professora. Se você gostou, já deixa seu like e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Deus abençoe a cada uma de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!